I'm teaching English since I was 10. Hã? O quê? Alguma coisa errada? Tem alguma coisa errada? Tem alguma coisa errada aí, pessoal? Vocês notaram alguma coisa errada? Eu falei, I'm teaching English since I was 10. Não entendi. Olá, folks. How are you doing today? Pessoal, tudo bem? Tudo jóia? Prazer imenso ter vocês aqui novamente nesse canal. E antes de qualquer coisa, eu gostaria de pedir a você que já deixa o seu like aqui nesse vídeo, ok? Deixa o seu like aí. Se ainda não for inscrito, por gentileza, se inscreva para você receber. Ativa também o sininho para você receber as notificações, os vídeos interessantes, né? Vai auxiliá-lo no processo de aprendizagem de língua inglesa. Ok, my friends? So, let's get started. Hoje nós vamos falar sobre dois tempos verbais e que geralmente causam dificuldades, estranhamento aí para quem está aprendendo inglês. Um deles é o present continuous, ou alguns falam present progressive, e o outro é o present perfect continuous, que também falou esse nome, muitos ficam, né, com medo até de utilizar. E até porque por desconhecer, por não saber utilizar. Lembra quando nós começamos esse vídeo e aí eu disse I am learning English since I was 10? Por que ficou estranho? Justamente porque o present continuous nós utilizamos para, primeiro ponto, para falar de algo que está acontecendo ou ocorrendo no momento da minha fala. A ação está ocorrendo no momento que eu estou falando. Por exemplo, agora eu estou falando com vocês. Ok? Então, esse é um ponto. Nós usamos para falar de ações que estão ocorrendo no momento. O segundo ponto, nós usamos também o present continuous, ou present progressive, para falar de algo que vai acontecer, ou seja, fazer referência a futuro. E nós usamos isso também em português. Você já deve ter ouvido alguém dizer, não posso ir à sua casa amanhã. Amanhã estarei viajando. Ou amanhã estou viajando. Amanhã estou limpando minha casa, né? Pode acontecer de usar isso. Amanhã estou viajando. Isso é muito comum, tá? Então, primeiro ponto, aquilo que eu estou fazendo no momento. Segundo, eu uso present continuous para falar de futuro, ok? Faz referência a futuro. Então, eu trouxe aqui a primeira frase para a gente discutir um pouquinho. Então, pay attention to this first sentence. I'm listening to you. Go on. Então, eu estou te ouvindo. Então, é agora. I'm listening to you. Go on. Então, estou te ouvindo. Continue. Esse é o present continuous. Então, estou falando do momento agora. Não está fazendo referência a futuro e nem a algo lá do passado. É agora. I'm listening to you. Go on. Tá? E aí, a gente precisa prestar atenção na estrutura desse tempo verbal. Então, eu tenho aqui o I, que é o subject, tá? Subject, que seria o sujeito. Depois eu tenho o verbo to be, que seria o am. E depois eu tenho o listening, que seria o listen, mais o ing virou listening to you. E aí o complemento. Então essa estrutura é básica. Eu estou usando I'm listening to you, o am, porque eu estou falando sobre mim. Se fosse você, you are listening to me. Ok? Então isso eu preciso estar bem ciente. Se eu estiver falando deles, they are listening to us. Tá? Então eu vou adequar o verbo to be à pessoa que está sendo falada naquele momento. Tá? Essa é uma característica básica do present continuous. Algo que eu estou fazendo aqui no momento. Ok? Tá? E se eu fosse falar essa mesma frase na negativa, então eu colocaria o not depois do to be. I am not listening to you. Ok? Se fosse na interrogativa, Janilson. Am I listening to you? Ok? Então, muito simples, mas eu estou falando agora do momento. Okay? Vamos ver a segunda frase? A segunda é o seguinte. Tina is reading her favorite book, Jane Austen. Então, Tina está lendo o livro favorito dela, Jane Austen. Ok? Então, essa
essa característica de estar usando para o momento, eu tenho que entender que o present continuous eu uso dessa forma, tá bom? Então, vamos ver outro exemplo, agora na interrogativa. Vocês vão ver que não muda praticamente nada assim, de maneira assim tão, né, alarmante, é tranquilo. Na interrogativa, are you going home? Alguém pergunta. Are you going home? Veja, are no começo, going home. A pessoa responde, no, actually, I'm going to my job. Então, na verdade, estou indo para o meu trabalho. Então, veja que alguma coisa, algo que está ocorrendo ali naquele momento. Certo, folks? Tá? Não é nada difícil, não é nada assim complicado. Tá? Então, estou falando de present continuous, que geralmente nós usamos para falar do momento. Ok? E eu poderia também mudar essa mesma frase para negativa. Certo? Tipo assim, aren't you going home? Você não está indo para casa? Simples, a partícula not vem junto com o to be. Ele vem sempre colado, vem sempre junto. Isso é tranquilo. Ok? Então, usei agora o pronome pessoal you. Vamos ver outra com o they. O que muda? Nada. Na negativa, ó, they are not paying attention to the teacher's explanation. Então, eles não estão prestando atenção à explicação do professor. Mudei para o not, para a negativa, coloquei o not depois do to be. They are not paying attention to the teacher's explanation. Ou seja, nesse momento, os alunos não estão prestando atenção à explicação do professor. Isso é present continuous ou present progressive. Fácil. Veja, algo que está acontecendo no momento da ação que eu estou falando. Característica básica e que muitos, né, não compreendem, mas você, a partir de agora, você sabe utilizar, tá? E quer ganhar fluência? É você usando os tempos verbais sem ficar pensando, tem que usar isso, tem que usar aquilo. É você usar ele de maneira natural. Beleza? E aí, agora nós vamos falar sobre o Present Perfect Continuous. Que aí eu não posso trocar. Eu não posso misturar. Eu não posso só voltando um pouquinho, eu não posso falar assim, ó. I am teaching English since I was 10. Dá a entender que desde os 10 anos eu estou ensinando inglês e não paro para dormir, não paro para comer, não paro para jantar, eu não paro para fazer minhas atividades, porque eu estou ensinando inglês. E na verdade, eu quero dizer que eu ensino inglês há um tempo, certo? E nesse caso, quando eu estou fazendo referência a tempo, quando eu faço referência a tempo, eu tenho que usar o Present Perfect Continuous. Ok, folks? Então vamos aí para o exemplo de Present Perfect Continuous. Certo, my friends? E aí eu separei uma frase para você da seguinte forma. Mary has been singing since this morning. Então, Mary está cantando, né, desde manhã. Mary has been singing since this morning. Sim, é dessa forma que eu falo quando eu quero dizer alguma coisa que eu estou fazendo por algum tempo. É usando o since. É usando a palavra for, ok? For the last 3 hours. Beleza? Então, isso é que eu utilizo para falar de duração. Vamos continuar aqui, então. Aí eu tenho a estrutura do Present Perfect Continuous. Tá? Grave direitinho. Não precisa ficar preocupado que você tem que gravar tudo agora. Mas é a prática, é o uso. Olha só, então como é que funciona a estrutura? Eu tenho a pessoa, no caso Mary. Depois eu tenho o has, porque faz parte do he, she, na terceira pessoa. Depois eu tenho, né, o been, has been. E o verbo, que é sing, eu coloco ing e fica singing. Então, Mary has been singing since this morning. Então, ela está cantando desde manhã. E aí eu faço adaptação quando eu estiver falando então em português. Aí então eu falo, ela está cantando desde manhã. Beleza? Essa é a estrutura. E se for they? They have been singing since this morning. Beleza? Tranquilo. Vamos para o próximo exemplo agora. Bem legal também, ó. They have been living in this house for 10 years. Olha só. They have been living in this house for 10 years. Então, eles moram nessa casa por 10 anos. Você não precisa falar, eles têm estado morando nessa casa por 10 anos. Não fica legal. Não é assim que nós, na língua portuguesa, nós brasileiros falamos. Nós falamos que ele mora nessa casa por 10 anos. O problema está aí, que quando nós falamos
ele mora nessa casa por 10 anos, que eu vou fazer do português para o inglês, e aí a pessoa não conhece qual é a estrutura correta que devemos utilizar, daí ele pega e usa o present continuous. Beleza? Então vamos agora. Eu tenho uma pergunta aqui, ó, para você. Usando present perfect continuous. How long have you been waiting here? Então a pessoa chegou, quanto tempo você está esperando aqui? How long have you been waiting here? E a pessoa logo vai responder, I've been here for 30 minutes. Eu estou aqui há 30 minutos. Veja que eu estou usando present perfect continuous. How long have you been waiting here? Ok? How long have you been waiting here? Certo? Então, como é que eu pergunto duração de tempo? Present perfect continuous. E como é que eu respondo? I've been, eu posso contrair o I've, né? I've been here for 10 minutes. Eu estou aqui há 10 minutos. Ok? E como é que ficaria, então, negativa? Olha só. Michael has not been playing games for the last 10 hours. Marco já faz tempo, 10 horas que ele não joga. Né? Então, eu vou fazer questão de repetir para você. Ó. Michael has not been playing games for the last 10 hours. E a mãe que fica contente, né? Graças a Deus, já faz 10 horas que ele não está jogando. Então, negativa, o not depois do has. Simples assim. Então, agora você já sabe como é que você fala de duração de tempo. Moro nessa casa há tanto tempo? Present Perfect Continuous. Está fazendo algo no momento? Present Progressive. Ok? Vai fazer pergunta? Então, o have, o auxiliar, vem no início. Vai negar? O not depois do have. Muito simples. Ok, my friend? Eu espero que você tenha entendido, tá? A ideia foi ajudar. E volte novamente, vá conferir os exemplos, né? Aplicação, como é que eu uso esse tempo verbal, né? Peraí, eu estou falando de quanto tempo eu estou fazendo tal coisa. O professor falou que é present perfect continuous. Falou present perfect continuous, né? Então eu vou lembrar do has, o been e o ing no verbo, certo? Vou fazer pergunta. O auxiliar, que é o have, vem no começo, certo? Se for alguma coisa com o WH, que seria o how, não? Então vem logo no começo o WH, que seria o how. Beleza? Vai negar, anote. E quando eu estiver falando de algo que eu estou fazendo, igual eu estou agora, ensinando vocês, né? Estou dando essa dica aqui para você diferenciar o present perfect continuous do present progressive. Então, você vai usar o present continuous. Então, eu poderia agora, de momento, criar essa frase para você aqui, ó. I'm listening to the English teacher. Então, agora, no momento. Agora, se você quer falar assim, eu estou ouvindo o professor há 10 minutos, I have been listening to the teacher for the last 10 minutes. Ok? Então, eu espero ter ajudado você. Beleza? Mas, de novo, não se esqueça de dar o seu like aqui, por gentileza. Não se esqueça de se inscrever se você é novo aqui no canal. Assista os outros vídeos, né? Nós estamos falando aí de idioms, nós estamos falando de dicas de inglês que podem te ajudar, tá? São vídeos curtos, esse aqui foi um pouquinho mais longo, porque a explicação, ela precisaria ser um pouquinho mais longa, né? Para diferenciar um tempo verbal do outro, que eu acho que é importante. Mas se você é novo, dá uma olhadinha nos outros e não se esqueça de se inscrever se não for inscrito. Beleza? Um grande abraço. I'll see you next video, my friends. Bye, bye.